E aí, galerinha, bem-vindos de volta. Professor Fábio com vocês para falarmos sobre as questões de número 31 a 40 da prova da Sabesp para Agente de Saneamento Ambiental 1, que foi feita em 2018 pela Fundação Carlos Chagas. Mas antes, quero pedir para você encarecidamente deixar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal, pois isso me ajuda, me incentiva a fazer sempre mais vídeos para vocês que são dessa área, que tem interesse na área ambiental. Se você perdeu a parte 1, clica aqui antes nesse card, assiste lá, e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para a primeira parte do vídeo, onde eu respondo as questões de 21 a 30. Então, bora lá responder o resto dessa prova aí. Questão 31. Considere as figuras abaixo. Figura 1, nós temos um bico de Bunsen, ou Bunsen. Figura 2, nós temos um Kitasato. Eu sei que isso é um Kitasato e não um Erlenmeyer, pois ele tem a saída para acoplarmos a bomba a vácuo aqui na lateral. Figura 3, nós temos uma proveta graduada. Figura 4, nós temos um balão de fundo chato. E figura 5, nós temos um Becker. A figura alternativa A. 3 e 5 podem ser usadas para medir volume com precisão? A figura 3, sim, pois as provetas são usadas para medir volumes com precisão. A figura 5, o Becker, não pode ser usada para medir volumes com precisão. Essa não é a função do Becker. Mesmo que no seu laboratório você tenha um Becker graduado, aquela é uma medida de volume aproximada. Inclusive, alguns Beckers trazem essa indicação de volume aproximado. E a alternativa A me traz uma informação errada. Alternativa B, 3 é usada para misturar sólidos em líquidos? Também não. A função da proveta da figura 3 é justamente medir volumes com precisão. O mais correto para fazer isso que se afirma na alternativa B seria o Becker justamente, misturar sólidos em líquidos. Alternativa C, a figura 1 é usada para aquecer e 2 atua na filtração de soluções a vácuo? Sim, pois na figura 1 nós temos um bico de Bunsen, que é justamente utilizado para aquecer substâncias através de uma canalização de gás que é ligada ao bico de Bunsen. E a figura 2, como eu já comentei, é um Kitasato e não um Erlenmeyer, uma vez que ele tem uma saída para nós acoplarmos a bomba a vácuo. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Só para comentar as outras, alternativa D, 3 e 4 podem ser usadas em estufa a 60 graus de temperatura? A figura 3 é uma proveta graduada, ou seja, se aquecida ou resfriada, ela vai ter uma imprecisão na medida de volumes. Portanto, ela não pode ser usada em estufas a 60 graus Celsius de temperatura. Já a figura 4, um balão de fundo chato, dependendo da análise que você for fazer, é possível sim. A afirmativa E é errada, pois ela diz que 2 e 4 são usadas para medir volume com precisão. Novamente, o instrumento 2 é um Kitasato, não tem nada a ver com isso, e o instrumento 4 é um balão de fundo chato, que também não é utilizado para essa finalidade. Questão 32. Nas etapas de coagulação e pós-alcalinização do tratamento de água, adicionam-se respectivamente: alternativa A, cloro e flúor; alternativa B, bactérias anaeróbicas e fitoplâncton; alternativa C, sulfato de alumínio e cal; alternativa D, cloreto de sódio e soda cáustica; alternativa E, permanganato de potássio e cloro. E a alternativa correta é a alternativa C. Na etapa de coagulação é onde nós adicionamos um coagulante na água. E dentre os itens listados nas alternativas, o único ali que é um coagulante é o sulfato de alumínio, presente na alternativa C. E na etapa de pós-alcalinização, nós queremos ajustar o pH da água para que ele proteja a minha rede de distribuição. Nós corrigimos o pH para formar uma película protetora de carbonato ao redor da tubulação, evitando o desgaste acelerado, a corrosão acelerada da tubulação. E isso acontece na etapa de pós-alcalinização, onde nós usamos a cal para essa finalidade. A cal principalmente, mas existem outros produtos também. Só para complementar a resposta, por que não é a alternativa A? Porque o cloro e flúor são utilizados nas etapas de desinfecção e
pós-desinfecção. Portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B, bactérias anaeróbicas e fitoplâncton. Você vai adicionar micro-organismos na água tratada que vai para as pessoas? Então, essa está totalmente errada. Alternativa D, cloreto de sódio e soda cáustica. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, então você vai adicionar cloreto na água para a água ficar salgada, não tem muito sentido, né? Já a soda cáustica a gente utiliza para neutralizar o pH da água se ele estiver muito ácido. Então não tem muito sentido a gente adicionar isso também depois da água tratada, pois quando eu reajo uma base com um ácido, eu formo sal e água. Então, novamente, se isso for feito numa etapa de pós-alcalinização, a água que vai chegar até o consumidor vai ter, além da água, a presença de algum tipo de sal, e que também não é interessante na rede de distribuição e nem na casa do consumidor. Já a alternativa E, permanganato de potássio e cloro. Bom, permanganato de potássio, ele é um agente oxidante forte, mas muito forte, e inclusive perigoso. Então a gente não vai adicionar isso na água para o consumidor, tá? E o cloro, ele vem na etapa de desinfecção, como eu já comentei, e não na etapa de pós-alcalinização. Questão 33. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade ambiental. Considere as ações abaixo. 1. Tratamento e distribuição de água. 2. Coleta e tratamento de esgoto. 3. Coleta, disposição e tratamento dos resíduos. 4. Drenagem de águas pluviais. As ações que visam a salubridade ambiental são... E a alternativa correta é a alternativa E. Todas as ações colaboram para a salubridade ambiental. Aí você pode até perguntar... Inclusive a drenagem de águas pluviais? Sim, pois drenando águas pluviais você evita a ocorrência de enchentes, ou seja, doenças relacionadas a enchentes, como leptospirose, cólera e outras coisas associadas. E não só isso, o manejo adequado das águas pluviais também vai evitar problemas como dengue, mosquitos, presença de ratos, baratas e outros animais peçonhentos. Portanto, todas as ações estão corretas e a alternativa correta é a alternativa E. Questão 34. Para o controle do tratamento, é importante a medição do pH da água. Para isso, utiliza-se o pH-metro, cujo princípio é alternativa A, da termogravimetria, que promove a determinação do teor de umidade das amostras. Alternativa B, a agitação mecânica do líquido para promover a quebra das moléculas de água e medição do pH da amostra. Alternativa C, um tubo composto por chumbo na sua base que, mergulhado na solução, apontará a escala de densidade do líquido. Alternativa D, medir a corrente elétrica da amostra, que é transformada em unidades passíveis de leitura no visor do aparelho. E a alternativa E, sensibilizar um eletrodo pelo contato com íons H+, cujo potenciômetro converte em unidades de pH. E a alternativa correta é a alternativa E. E por que as outras estão erradas? Olha só. A alternativa A diz que o princípio é da termogravimetria. Não, termogravimetria corresponde à diferença de massas, ou seja, a gravimetria, utilizando a temperatura para que isso aconteça. Já a afirmativa B, ela diz uma coisa totalmente absurda: agitação mecânica do líquido para promover quebra das moléculas da água. Oi? Portanto, a alternativa B está errada por ser uma coisa totalmente descabida. A alternativa C diz um tubo composto por chumbo na sua base que, mergulhado na solução, apontará a escala de densidade do líquido. Essa está errada porque fala justamente que vai medir a densidade de um líquido. Está dizendo ali, não tem nada a ver com o pH também. Alternativa D, medir a corrente elétrica da amostra que é transformada em unidades passíveis de leitura no visor do aparelho. Essa você poderia até ficar confuso, né? Uma vez que o pH tem um eletrodo, você mergulha ele na água, esse eletrodo tem que ter uma corrente elétrica, ele é ligado na tomada ou ele é movido a pilhas e baterias. Então você até poderia ficar em dúvida, mas quando eu meço
a corrente elétrica que passa pela água, eu estou medindo uma propriedade física chamada de condutividade elétrica e não o pH da água. Eu estou medindo a presença de íons na água e não o pH. Mas professor, o pH não é uma escala que mede a quantidade de íons H+, e íons OH-? Sim, porém, quando eu meço a condutividade elétrica, eu não estou medindo apenas os íons H+, eu estou medindo todos os íons passíveis de conduzir corrente elétrica, não somente os íons H+ e OH-. Por isso, a alternativa correta é a alternativa E. Esse é justamente o princípio de funcionamento do pH-metro. Eu mergulho um eletrodo que contém uma membrana semipermeável que vai ser sensibilizada pelos íons H+. Essa sensibilização causada somente pelos íons H+, vai ser convertida numa unidade de medida que depois vai ser logaritmizada para a escala do pH, porque a escala do pH é justamente uma escala logarítmica, não se esqueça disso. Questão 35. O monitoramento de OD, oxigênio dissolvido, nas fases de captação da água e de seu tratamento é importante porque: alternativa A, o oxigênio presente na água aumenta a temperatura desta, o que pode afetar a vida aquática. Alternativa B, a redução da concentração de oxigênio é um indicador de boa qualidade da água. Alternativa C, a presença de oxigênio anula o gás carbônico, o que é benéfico à saúde humana. Alternativa D, é preciso garantir oxigênio para reagir com os produtos químicos usados no tratamento. E a alternativa E, o oxigênio é utilizado por bactérias aeróbicas para a degradação da matéria orgânica. E de todas essas, a correta é a alternativa E. Todas as outras trazem alguma informação imprecisa, olha só. Na alternativa A, diz que o oxigênio presente na água aumenta a temperatura desta, o que não tem nada a ver. Na verdade, se nós pensarmos a grosso modo, maiores temperaturas correspondem a menores concentrações de oxigênio na água. Quanto maior a temperatura da água, menor a capacidade dela em conter oxigênio. Então essa afirmativa estaria errada por questões conceituais. Na alternativa B, ele diz que a redução da concentração de oxigênio é um indicador de boa qualidade da água. Pelo contrário, né? Quanto mais oxigênio a água tiver, melhor a qualidade dela. A alternativa C diz: a presença de oxigênio anula o gás carbônico, o que é benéfico à saúde humana. Nossa, que viagem! A presença do oxigênio anula o gás carbônico? Na verdade, o gás carbônico é um gás inerte, então, tendo ou não oxigênio, ele está cagando e andando para isso. Na alternativa D, ele diz que é preciso oxigênio para garantir a reação dos produtos químicos usados no tratamento da água. Não, no tratamento da água o oxigênio é indiferente, nós não usamos oxigênio para nada, diferente do tratamento de esgotos, onde se for um tratamento aeróbio, o oxigênio tem que ser necessário, mas no tratamento da água, não, isso não é necessário. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Questão 36. Considere a tabela abaixo, que traz características dos sistemas de tratamento de esgoto. Nossa, olha o tamanho da tabela, meu! A primeira coluna traz os tipos de tratamento, a segunda coluna a descrição, a terceira coluna as vantagens e a quarta coluna as desvantagens. Bom, eu vou dar uma resumida nisso aí, porque senão essa aula não acaba hoje. Olha só. A descrição da primeira linha é a seguinte: constituído por reator e decantadores primário e secundário, o decantador primário serve para que a matéria orgânica em suspensão sedimentável seja retirada antes do tanque de aeração. Então essa descrição se refere a um processo de tratamento onde eu vou ter um decantador primário, um decantador secundário e no meio deles um tanque de aeração, ou seja, um processo que requer oxigênio, um processo aeróbio. A segunda linha diz o seguinte: sistemas de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica, oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia e ou redução fotossintética das algas. Então nessa linha 2 ele está falando que eu vou ter um tanque que pode operar tanto de forma aeróbia quanto anaeróbia, como também pode ter a ação de algas. E algas só são interessantes quando eu tenho um processo de lagoas. Nos processos de reatores aeróbios ou anaeróbios,
As algas não são lá tão interessantes. Bom saber. Terceira linha, são banhados artificiais ou terras úmidas construídas para a remoção de poluentes através da filtração e da depuração da matéria orgânica por micro-organismos formadores de biofilmes, aderidos ao substrato presente no sistema. Banhados artificiais por bactérias aderidas. A gente poderia até pensar no filtro biológico, uma vez que ele fala de bactérias aderidas a um meio suporte, mas banhados artificiais me remete a terrenos enlamaçados. Vamos para as alternativas. Alternativa A, wetlands, lodos ativados e lagoas de estabilização. Ah, sim, hein? Todos os processos que estão contidos nas linhas estão descritos ali. O primeiro processo é um processo de lodo ativado, pois ele fala que tem que ter 2 decantadores e um tanque de aeração no meio. O segundo processo é um processo de lagoas de estabilização, também está contida nessa resposta. E o terceiro processo que eu li são as wetlands, né? Os banhados, como ele cita lá na tabela. Porém, aqui está fora de ordem. Então a questão A está certo, mas está errada. Não vou marcar ela por enquanto. Alternativa B, processos anaeróbicos, UASB e tanque séptico. Dos processos citados na tabela, o único que contém algum tipo de processo anaeróbico é o que está descrito na linha 2, que fala das lagoas que podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Já nessa alternativa B, ele fala processos anaeróbicos e reatores UASB, ou reatores RAFA, que também são reatores anaeróbicos. UASB significa Upflow Anaerobic Sludge Blanket, que é reator anaeróbico de fluxo ascendente. Portanto, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, lodos ativados, lagoas de estabilização e wetlands. Tudo que está na alternativa A também, que está na tabela e que está na ordem certa. Então a alternativa correta é a alternativa C. Uau! Questão 37. Considere a figura abaixo sobre o princípio de funcionamento de um dos tratamentos de efluentes. Então eu tenho um fluxograma que começa com matéria orgânica, sofre um processo de hidrólise e fermentação formando ácidos, depois as bactérias metanogênicas degradam esses ácidos formando gás metano e gás carbônico em pH 6 a 7 e finalmente o gás metânico e gás carbônico são enviados para a atmosfera. A figura representa o tipo A, matriz de tratamento, B, corpo de desintegração anaeróbica, C, lagoa anaeróbica, D, lodo ativado e lagoa facultativa. E a resposta correta é a alternativa C, pois matriz de tratamento não tem nada a ver com esse fluxograma que está sendo explicado aqui. Na alternativa B, que diz sobre corpo de desintegração anaeróbica, pode até confundir o estudante, mas não tem nada a ver corpo de desintegração anaeróbica. É uma palavra que, honestamente, eu nunca usei nos tratamentos que eu já vi na minha vida. Então, eu não marcaria essa. Já o fluxograma corresponde a exatamente o que acontece dentro de uma lagoa anaeróbica, pois todas essas fases responsáveis pela decomposição anaeróbica estão presentes numa lagoa anaeróbica. Por isso que a alternativa C é a correta. Já o processo de lodo ativado da alternativa D é um processo estritamente aeróbico. Eu preciso de muito oxigênio para o processo acontecer. Então não tem nada a ver com esse fluxograma apresentado. E as lagoas facultativas operam de forma aeróbica e anaeróbica simultaneamente. Então não tem muito sentido você colocar um processo de decomposição anaeróbica e a resposta ser uma lagoa facultativa. Portanto, essas outras estão erradas por esses motivos. Questão 38. Sobre o tratamento e efluentes por lodos ativados, considere as afirmações abaixo. Afirmativa 1. O sistema de lodos ativados não exige grandes requisitos de áreas como, por exemplo, as lagoas. No entanto, há um alto grau de mecanização e um elevado consumo de energia elétrica. É verdade. Uma das vantagens do processo de lodo ativado é que você consegue reduzir o tamanho das lagoas, pois você reduz muito o tempo de detenção hidráulico.
porém, ele tem um grau de mecanização muito maior. Você precisa de injetores de ar, né, de bombas, de motores para recirculação de lodo. Então o grau de mecanização é maior e essa afirmativa é verdadeira. Afirmativa 2. O tanque de aeração ou reator, o tanque de decantação e a recirculação do lodo são partes integrantes desse sistema. Sim, o processo de lodos ativados precisa justamente disso, de um tanque de aeração e de um sistema de decantação do lodo. Esse lodo decantado, então, vai ser recirculado para o início do processo, mas aqui eu faço uma ressalva. Se eu tiver um sistema de fluxo em batelada, onde eu encho e esvazio o meu reator, não necessariamente eu preciso de um sistema de recirculação de lodo, mas eu preciso de um sistema de descarte de lodo. Portanto, a afirmativa 2 é correta, mas eu faria essa ressalva, tá? A recirculação de lodo é necessária no processo de fluxo em pistão. No processo de fluxo em batelada, a recirculação do lodo não acontece por bombas. O lodo fica contido dentro do próprio tanque e eu vou descartando o excesso que vai se formando, ok? Afirmativa 3. A alta eficiência desse sistema é, em grande parte, devida à recirculação de lodo. Isso permite que o tempo de detenção hidráulico seja pequeno e, consequentemente, também o reator possua pequenas dimensões. Exatamente! Inclusive, eu tenho uma aula gravada em home office sobre lodos ativados. Não está uma qualidade ótima, uma vez que é uma aula de home office com seus prós e seus contras, mas vale a pena você dar uma assistida nisso daí. E uma das características principais do processo de lodo ativado é a recirculação do lodo, onde recirculando essa matéria orgânica viva, ela já está adaptada às condições do efluente, pH, Quantidade de nutrientes, alimento, presença de predadores, luminosidade, temperatura, condições de oxigênio, substâncias tóxicas. E isso economiza um tempo precioso do crescimento bacteriano, a chamada fase lag, que é quando os meus micro-organismos estão se adaptando ao meio, e essa fase é muito demorada. Quando você recircula o lodo, você está recirculando micro-organismos que já estão adaptados ao meio onde eles estão inseridos. Então a gente pula essa fase lag para as outras fases do processo de crescimento microbiano, fase log, fase estacionária e fase endógena, que é onde de fato acontece a degradação da matéria orgânica. Então você acelera o processo, acelerando o processo você diminui o tamanho dos reatores, portanto a afirmativa 3 também é verdadeira. Afirmativa 4. O processo biológico envolve massa ativada de micro-organismos em suspensão, capazes de estabilizar o esgoto em ambiente anaeróbio. Não. Eu nem vou ler o resto. Só dele falar que tem um processo anaeróbico no sistema de lodos ativados já chutou o balde para bem longe, tá? Então a afirmativa 4 não tem nada a ver com o processo de lodos ativados. Você pode usar o processo de lodos ativados associado a um processo anaeróbico, ok? São processos separados. Agora, um processo anaeróbico dentro do processo de lodo ativado não tem nada a ver. Portanto, a afirmativa 1, 2 e 3 são as afirmativas verdadeiras e a 4 é falsa. Então está correto o que se afirma apenas em alternativa B, o que se afirma em 1, 2 e 3. Questão 39. Sobre a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, considere os dados abaixo, obtidos de amostras de esgoto bruto e tratado em períodos diferentes. Então, no período de amostra de maio de 2017, a DBO do esgoto bruto era de 760 e a DBO do esgoto tratado diminuiu para 340. No período de junho de 2017, a DBO do esgoto bruto era bem alta, de 1.100 mg por litro, enquanto a DBO do esgoto tratado era razoavelmente pequena, de 333 mg por litro. A partir dos dados da análise de DBO, é correto afirmar que: alternativa A, o esgoto tratado pode ser descartado nos cursos d'água, já que a DBO é superior ao limite exigido pela legislação de 60 mg por litro? Pelo contrário, de acordo com o Decreto 8468 de 1976,
Me perdoe se você é de outro estado e nunca ouviu falar do Decreto 8468, mas aqui no estado de São Paulo, nós utilizamos, além da Resolução CONAMA 430, associada à CONAMA 357, nós também utilizamos o Decreto 8468 de 1976, que também fala dos padrões de lançamento de efluentes em corpos aquáticos. Ou seja, se você vier de outro estado fazer uma prova aqui no estado de São Paulo, não esqueça de dar uma lida no Decreto 8468, além da Resolução 430 e 357. E no Decreto 8468 é dito que a menor condição exigida para o lançamento de efluentes é que você atinja pelo menos 60 mg por litro de DBO. Se isso não for possível, você tem que conseguir provar que você removeu pelo menos 80% da DBO inicial. Ou seja, essa afirmativa está errada, pois ela diz que você conseguiu alcançar um valor superior a 60%, que é o que está dentro da lei. E não, está fora da lei, tá? Alternativa B, os resultados são contraditórios, pois se esperava que a DBO do esgoto tratado fosse superior à do esgoto bruto. Na verdade, ele quis pegar aquele estudante que não entendeu muito bem o que é DBO. DBO é medida de matéria orgânica, uma medida indireta. Se você não sabe o que é isso, nunca viu, dá uma assistida nessa aula aqui, ok? Mas, quanto mais matéria orgânica presente no meio, pior é a qualidade dele. Por isso que nós fazemos o tratamento de efluentes, para reduzir a carga orgânica, para reduzir o valor da DBO. Portanto, a DBO do esgoto tratado espera-se que seja sempre muito menor do que a DBO do esgoto bruto. Portanto, a alternativa B está errada. Alternativa C. Houve redução da matéria orgânica do esgoto bruto para o tratado, pois a demanda de oxigênio reduziu. Sim, lembre-se, DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Como eu acabei de comentar, é uma medida indireta da matéria orgânica. Nós não medimos exatamente a matéria orgânica, pois isso seria muito trabalhoso, muito caro, muito difícil, com muita margem para erro. Porque você tem matéria orgânica das mais diversas possíveis, de plástico a proteínas, açúcares, carboidratos, lipídios, tecidos humanos, tecidos vegetais. Então o que a gente faz? Nós medimos a concentração do oxigênio da água e interpretamos o resultado de consumo de oxigênio com a quantidade de matéria orgânica presente no meio. Quanto maior o consumo de oxigênio que ocorreu no processo de degradação, maior era a concentração de matéria orgânica presente no meio, uma medida indireta de matéria orgânica a partir do oxigênio consumido. Portanto, a alternativa C traz uma afirmação verdadeira. Então, ela é a correta por enquanto. Vamos ver as outras. Houve aumento da matéria orgânica do esgoto bruto para o tratado, pois reduziu o número de bactérias consumidoras de oxigênio. Não, dá para ver claramente que essa questão quer ver se você entende o que é a DBO ou não. E não houve aumento de matéria orgânica, ou, pelo contrário, houve a diminuição. A DBO do esgoto bruto é maior do que a DBO do esgoto tratado. Então houve uma redução nos valores de matéria orgânica, por isso a alternativa D está errada. Alternativa E. As bactérias degradadoras de matéria orgânica em questão não dependiam do oxigênio. Essa alternativa E vai confundir algumas pessoas, pois eu não posso afirmar que no meu processo de tratamento de efluentes aconteceu um processo aeróbio ou anaeróbico de decomposição da matéria orgânica, uma vez que a questão só me informa a DBO inicial e a DBO final. Aí você vai falar o seguinte: mas professor, DBO não é a demanda bioquímica de oxigênio? Se o processo foi anaeróbico, não consumiu oxigênio, certo? O processo de tratamento pode até não ter consumido oxigênio, ok? Pode ter sido um processo anaeróbico, mas o ensaio de DBO, ele é um ensaio aeróbico. Eu preciso de oxigênio para medir a matéria orgânica. O ensaio de DBO não tem nada a ver com o tratamento ser aeróbico ou anaeróbico. O ensaio de DBO me diz o nível de poluição do efluente, a quantidade de matéria orgânica presente. Tá joia? Não me diz se o tratamento tem que ser aeróbico ou anaeróbico, portanto a alternativa E estaria incorreta por causa disso. Eu não posso deduzir que o tratamento foi feito por vias aeróbicas ou anaeróbicas. Tá bom. Questão 40. O conceito de demanda química de oxigênio, DQO, é: alternativa A, a diferença química do teor de oxigênio do ar e da água.
Alternativa B, a capacidade de doar elétrons pelo oxigênio para as moléculas de água. Alternativa C, a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. Alternativa D, a quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável por micro-organismos sob condições aeróbicas. E a alternativa E, o teor de oxigênio presente na água necessária à sobrevivência de peixes e demais animais aquáticos. E a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa C descreve exatamente o que é a DQO. Para você não ficar confuso, já que na questão anterior eu falei um monte de vezes sobre DBO, eu vou dizer de novo, dá uma assistida nessa aula que eu explico muito bem essas diferenças. Mas a DQO também é uma medida indireta de matéria orgânica, porém, ao invés de eu usar micro-organismos para realizar a decomposição da matéria orgânica, que é justamente o que ele afirma na alternativa D, eu vou usar um agente oxidante forte, como por exemplo o dicromato de potássio. Então a reação química de degradação da matéria orgânica não vai acontecer por vias biológicas, mas por vias químicas. E aí muda-se a letra do ensaio. Em vez de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, vira DQO, demanda química de oxigênio. E a DBO e a DQO têm cada uma as suas vantagens e as suas desvantagens. A letra D fala exatamente o que é a DBO e as outras não tem nada a ver com esse ensaio de medição indireta de matéria orgânica. Então é isso, galerinha. Se você não concordou com alguma coisa ou se alguma coisa não foi bem explicada, deixe aí nos comentários, vamos trocando uma ideia. E eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar, pois isso me ajuda, me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para você. E eu espero de coração que essa resolução comentada de provas te ajude a prestar concurso público, a estudar, a melhorar as condições de saneamento do nosso país. Quero estar vivo para ver a universalização do saneamento básico no nosso país, tá ok? Outras provas virão, outras provas serão respondidas. Essa é só a primeira de muitas que eu pretendo fazer, tá joia? Obrigado por enquanto, um abraço, um beijo e um queijo e até a nossa próxima aula.